A cratera de Colônia é uma estrutura circular que fica aproximadamente a 40 quilômetros do centro da cidade de São Paulo. Como vocês podem notar, tem uma borda soerguida, onde temos vegetação mais elevada, e tem uma parte central abatida. Essa estrutura foi criada por crateramento, por impacto de um asteroide. O evento, em que época aconteceu, ainda não temos certeza. Temos um intervalo aí de comparação de idade relativa em torno de 35 milhões de anos, não mais velho que 35 milhões de anos e não mais novo que 5 milhões de anos. Esta estrutura foi proposta em 1961 pelo professor Kohler como estrutura de impacto através da imagem de satélite. Se nós observarmos a imagem de satélite a uma escala de 1 para 50 mil, logo em seguida notaríamos que existe no extremo sul da cidade de São Paulo uma estrutura circular, e essa estrutura circular exatamente é a cratera de Colônia. Foi muito difícil para chegar a caracterizar como impacto de estrutura, uma vez que esta região e toda a parte da América do Sul se caracteriza por uma área de intensa atividade de intemperismo. Intemperismo é um processo que destrui a rocha dura para criar camadas de solo. E isso faz com que a gente tenha dificuldade para encontrar a evidência do impacto. Se a gente usasse única e exclusivamente a estrutura circular como estrutura de impacto, não seria suficiente cientificamente para dizer que isto é uma cratera gerada por impacto. Precisaríamos de evidências geológicas em que a gente consegue observar deformações em várias orientações. Neste caso particular, temos superposição de 3 tipos de fratura em diferentes orientações. A importância de se ter uma estrutura como esta, logo a 40 quilômetros do centro da cidade de São Paulo, metrópolis enormemente grande, radica no seguinte: a cratera de Colônia é um laboratório natural, do ponto de vista geológico, do ponto de vista biológico e inclusive para estudo de impacto ambiental. Do ponto de vista geológico, encontrar registro de sedimentos de aproximadamente 300 metros de profundidade, onde nós encontraremos evidência de paleoclima, de mudança de paleoclima, evidência de microfósseis e a própria evidência do crateramento por impacto é extremamente relevante. O sedimento que preenche a cratera de Colônia, nós poderíamos classificar aproximadamente em 4 tipos. Teríamos primeiro, na camada mais superficial, são sedimentos recentes, se encontra uma mistura de matéria orgânica, um material turfoso, que nada mais é resto de matéria orgânica que foi sedimentando. Um pouco mais embaixo, a gente encontraria algumas partículas materiais finamente pulverizadas em forma de brecha. Entre 100 a 150 metros, nós teríamos prevalência de material completamente brechoso. O material brechoso nada mais é qualquer partícula de rocha muito pontiaguda. E logo mais abaixo, em torno de 200 a 250 metros, do lado mais oeste, perto do presídio, mais ou menos, nós encontraríamos rocha do embaçamento cristalino. Rieskrater, na Alemanha, tem uma cratera com diâmetro de 25 quilômetros. Lá nós temos também uma cratera ocupada. Obviamente que, pelo tempo da ocupação, é uma cultura completamente diferente. Rieskrater e a cratera de Colônia seriam, portanto, as 2 únicas crateras povoadas no mundo. A atividade de geoturismo em Rieskrater é impressionante. É uma maneira em que a sociedade alemã consegue preservar a importância de se ter uma estrutura semelhante no país germano. Em Arizona, em Meteoro Crater, existe uma atividade intensa de geoturismo. Como eles fazem? Eles vão lá única e exclusivamente para ver a geomorfologia da cratera, porque fica no meio do deserto.
Se nós compararmos a cratera de Colônia com o Meteoro Crater no tocante à sua biodiversidade, obviamente que a cratera de Colônia tem muito mais para mostrar. Nós temos a diversidade de aves, répteis, temos a geomorfologia e temos a vegetação. Tudo isso dentro da Mata Atlântica, que é extremamente importante. Percebendo a relevância, a riqueza científica que temos aqui na cratera, fizemos outra proposta de projeto para que a gente consiga desenvolver um trabalho mais voltado para a preservação da cratera de Colônia, já que essa estrutura tem várias vertentes de pesquisas. Nesse último projeto, a gente conseguiu desenvolver e encontrar cadastrar algumas trilhas que possa ser utilizada, que possa vir a ser útil, né, para o desenvolvimento de trilhas educativas, para que a comunidade possa sentir um pouco a relevância e a importância da cratera de Colônia. Não tem, de fato, uma idade precisa ainda na formação daquela estrutura circular que é conhecida na literatura geológica como cratera de impacto, que se forma quando um asteroide entra em rota de colisão com a superfície da Terra e cria um vácuo central e um anel soerguida no seu alrededor. Então, diz que há muitos anos atrás, né, caiu um meteoro aqui, né? Aí nós estávamos fazendo um poço aqui na congregação cristã, 21 metros, ele deu folha seca embaixo. Aí nós paramos de furar, que não dava água. Eu ouvi falar isso aí, né, quando eu cheguei aqui também, né? Mas eu não posso afirmar que eu não cheguei a presenciar, né? Mas é certeza. Tem gente que não acredita até hoje, fala, imagina, aqui não caiu meteoro. Aí outro fala, puxa vida, será que vai cair de novo na nossa cabeça um meteorito? Será que aqui tem um ET, alguma coisa nesse sentido? A gente ainda não tem certeza se o material que colidiu com a superfície da Terra foi rochoso ou gelo, no caso seria um cometa. Isso ainda está em estudo para tentar definir isso. Mas uma coisa é certa, que durante o impacto de um asteroide do tamanho da cratera que nós temos em Colônia, por exemplo, teríamos uma liberação de energia em torno de 10 bombas de Hiroshima. Fala que caiu por aqui, mas ninguém nem tá aí com isso, entende? Então as casas, você vê o tamanho da minha casa? As casas a gente constrói de boa. Normal, né? Aqui em Palheiros tudo é diferente, é área manancial. Quando eu entrei aqui era terra pura, depois foram colocando uns cascalhos, né? Foi melhorando as ruas, né? Inclusive eu tinha uma Brasília para sair na avenida lá, mostra pouco. Eu pedia para alguém me ajudar, ninguém ajudava a empurrar, mas quando eu saí lá embaixo, todo mundo pedia carona. Aqui a gente ia lavar roupa lá na estrada do presídio. Hoje tá uma maravilha isso aqui. Quem viu não acredita, né? Hoje a casa aqui vale muita grana, entende? O bairro não é oficial ainda, o bairro é irregular, porém é um bairro que foi adquirido em 1986, foi comprado a fazenda, né, e feito o loteamento. Mas a gente está trabalhando no sentido de fazer um polo turístico. O estado de São Paulo já tem dado o título de Monumento Geológico para a cratera de Colônia. Nós temos o projeto PAC, que é o Plano de Aceleração do Crescimento, que a gente ganhou, que é toda a infraestrutura do bairro.
Então vai ser ruas calçadas, vocês mesmos passarem por ruas que são coloridas, vai ser mirante, né? Vamos ter a ciclovia. E a gente já tem um orgulho grande de morar dentro de uma cratera. Foi o único lugar que foi uma preparação para que nós moramos aqui. E a gente cuida disso aqui com o maior carinho. A cratera se encontra aonde? Exatamente na região metropolitana de São Paulo. O seu acesso é muito fácil. É uma área ampla onde nós podemos fazer trilhas educativas, ecoturismo, a gente pode caminhar, observar a floresta, a gente pode caminhar para observar a biodiversidade e explicar para a sociedade como se formou aquela estrutura que de fato representa praticamente o processo de formação do planeta Terra. A forma circular do buraco deixado pelo meteoro. Alguns estudos afirmam que ele caiu neste lugar há mais de 30 milhões de... A depressão tem 3 quilômetros e 600 metros de diâmetro e a diferença entre o fundo da cratera e as bordas é de apenas 150 metros. Mas a marca do meteoro é visível até do espaço. Você olha o mapa por satélite de São Paulo, você percebe claramente o relevo, né? A cratera é, hoje, mais do que um problema, um diferencial. E essa não é a única cratera habitada do mundo. Existe outra, lá na Alemanha, que também virou cidade e vive do turismo em torno do buraco deixado pelo meteorito. A cidade Hermann Fall, orgulhoso das obras de arte e dos monumentos da cidade, conta que esta região foi reconhecida como Parque Geológico Natural. Os moradores da cratera brasileira têm coisas que não existem por lá. Tribo de índios, trilhas, cachoeiras e uma incipiente consciência ambiental que pode fazer com que os projetos turísticos comecem do jeito certo.